Olá pessoal, estamos iniciando o nosso curso de redação dissertativa. Qual é a ideia desse curso? É ensinar a vocês o passo a passo para elaborar uma redação do tipo dissertativo. Existem outros tipos, tá, gente? Existe redação descritiva, existe redação narrativa. Eu não vou entrar nisso porque não é o comum nos concursos. Um ou outro concurso até pede isso, mas não vai ser o foco deste curso. O foco deste curso vai ser somente redação dissertativa para concursos. E o que é uma redação dissertativa, gente? Também é chamada de redação discursiva ou redação em prosa. Em prosa é engraçado, né? Que uma vez caiu num concurso isso, né? E elabore um texto em prosa. Nossa, o pessoal botou a mão na cabeça. Meu Deus, o que é em prosa? Em prosa porque não é em verso, entendeu? Se fosse em verso seria um poema. Em prosa é texto corrido, né? Como a gente faz uma redação normal. Então, se aparecer lá para vocês, elabore uma redação em prosa, é um texto corrido, normal, tá? O que é uma redação dissertativa, gente? Ela é o esforço argumentativo em torno de uma tese. Olha só, olha a palavra, gente. Esforço. Esforço argumentativo. Então, a pessoa que vai escrever a dissertação, ela tem que se esforçar por meio de argumentos para comprovar o quê? Comprovar a sua tese acerca do tema. Então, olha só que interessante, já o conceito já praticamente resume tudo o que é uma redação dissertativa. Uma redação dissertativa ela tem que ter, então, argumentos, não pode ser simplesmente fato, né? A pessoa não pode descrever simplesmente alguma coisa, simplesmente porque se ela descrever simplesmente alguma coisa, ela está fazendo uma descrição. Não, ela tem que ter argumentos, né? O que mais? Ela tem que ter uma tese. Se ela tem uma tese, quer dizer o quê? Que desde o início da redação, o autor, que é você que vai fazer a redação, o autor tem de ter uma opinião acerca do assunto. Ou seja, o assunto, ele vai provocar no leitor, quem está lendo aquilo, que é o candidato, a necessidade de apresentar uma tese. Dissertação sem tese não é dissertação. Então vamos a uma espécie de resumo do que é isso aí, gente. O que é dissertar? Dissertar significa analisar, dar uma opinião sobre um determinado tema. O que se espera do autor? Espera que ele escreva um texto dissertativo, argumentativo, que discorra sobre um determinado assunto sem dispersar, ou seja, sempre com foco naquele assunto, voltando ao tema o tempo todo, sem desviar para outros temas, né? Fazendo uma avaliação. Então, olha só, na dissertação é necessário avaliar o que está acontecendo. Se o tema é pena de morte, vamos avaliar a pena de morte. Não é simplesmente dizer o que é pena de morte, em que casos ela acontece em outros lugares do mundo. Isso é fato, isso é factual. Não, tem que fazer uma avaliação e, principalmente, defender um ponto de vista. Ou seja, a pessoa tem que ser favorável ou contrária a alguma coisa. A pessoa não pode ser no começo contrária, depois favorável e no fim se decidir? Não! Esse tipo de redação, esse modelo é um modelo antiquadíssimo, que não se usa mais há muito tempo, gente. Essa coisa de aspectos positivos e aspectos negativos. Pena de morte. Aí coloca no parágrafo os aspectos positivos, no outro os negativos. E lá no fim decide. Errado. Não façam isso, gente. A banca não quer isso. A banca quer que desde o início da dissertação vocês demonstrem qual é o ponto de vista de vocês. Pode apresentar um ponto de vista contrário? Sim, para criticá-lo. Ou seja, para ir contra ele, nunca para apresentá-lo ou defendê-lo. Então, defesa de um ponto de vista é algo fundamental. Por quê? Porque é uma modalidade de texto que é opinativa. Ela depende de uma tese, e a tese tem que ser apresentada lá no início da redação, que é a introdução. Depois eu vou dar para vocês o passo a passo. Como fazer uma introdução, como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão. Por enquanto, a gente tem que entender qual é a base do modelo dissertativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque volta e meia eu recebo redações de pessoas que não assistiram a aulas, mas que acham que sabem escrever, que me mandam redações para eu corrigir, e a redação é praticamente uma descrição factual do que é aquilo. Não é isso que a banca quer. A banca não quer uma descrição factual, o que não impede o candidato de, em algum momento, fazer uma descrição. Uma frase com uma descrição, outra frase descrevendo frase.
mas não o texto inteiro, né? A banca não quer que vocês demonstrem autoconhecimento sobre aquele ponto de vista, né? Lá, aquela questão. Não, ela quer que vocês demonstrem que vocês têm uma opinião e que vocês sabem argumentar em relação àquele tema. Eu sempre gosto de dizer que fazer uma redação é mais ou menos como participar de um tribunal do júri, né? No tribunal do júri, né, gente, nós temos lá as personagens, né? O juiz, certo? O júri, o advogado de defesa, o promotor que faz a acusação. O que vocês devem ser? Ou vocês serão o advogado de defesa, ou vocês serão o promotor que faz a acusação. Vocês nunca podem ser um misto dos dois. Tem gente que acha que tem que defender por um lado e por outro lado tem que atacar, né? Não, gente, não façam isso. A banca quer ou que vocês sejam advogados e defendam, ou que vocês sejam promotores e acusem. Não significa que não possa citar o advogado se tu for promotor. Pode. Vai citar o advogado para criticá-lo. Vai citar o advogado para negar o ponto de vista dele. Ou, se tu fores advogado, não significa que não possa negar o ponto de vista do promotor. Pode, né? Mas negando e não afirmando outra vez o que ele pensa. Então, gente, vocês têm que ter uma posição clara desde o início da redação. Mas e se eu não tiver nenhuma posição? Aí vai ter problema, gente. Uma redação sem posicionamento tem problemas. Então, já comecem pensando isso. Grande parte da pontuação atribuída a uma redação depende da sua tese, depende do seu ponto de vista, certo? O que mais, gente, que eu posso dizer? A opinião do autor, ó. A opinião do autor, opinião hoje em dia todo mundo tem, né? A gente chama de doxa, né? É uma palavra do grego que significa opinião. Então, a opinião é uma coisa que todo mundo tem opinião sobre tudo. Basta ter opinião? Não. A opinião é necessária, mas opinião sem embasamento não é nada, gente. Não adianta dizer, eu não gosto desse computador. Por que tu não gosta? Não sei, eu não gosto. Eu olhando para ele assim, não gosto. Não adianta isso, gente. Isso é o que quase todo mundo faz. Isso é o que a gente chama de senso comum, né? A redação não pode ser escrita com base no senso comum. Ela tem que ser escrita com base num embasamento, ou seja, em argumentos. Qual é a ideia da dissertação, gente? A ideia é que a gente convença o leitor, que nesse caso vai ser quem vai corrigir a redação, que a gente convença o leitor do nosso ponto de vista. De que maneira? Utilizando argumentações que comprovem aquilo que eu estou dizendo e que deem sentido àquilo que eu estou dizendo. Não basta dizer gosto ou não gosto. Tem que dizer o porquê eu não gosto. Qual é o motivo de eu não gostar? Historicamente, por que aquilo é ruim? Entenderam? Então tem que mostrar para o leitor que vai analisar a redação, tem que mostrar que ele deve assumir o ponto de vista de vocês. É mais ou menos como num tribunal do júri mesmo. Se tu fores o advogado, tu tens que argumentar de tal maneira que o júri caia na tua. Ou seja, que o júri, já que tu é advogado de defesa, que o júri absolva o réu. Agora, se tu é promotor, tu tem que convencer o júri de que aquele réu é culpado e, portanto, ele deve ser condenado. Tem alguém a ser convencido. Num tribunal do júri, é o próprio júri. No caso de uma redação, é o corretor. Ah, mas quer dizer que eu tenho que convencer. Ele vai necessariamente ser convencido? Não. Mas o professor que está analisando, porque ele é um professor de língua portuguesa. O professor que está analisando a tua redação pode até não concordar contigo porque ele é um ser humano, ele tem as opiniões dele. Mas ele vai dizer, nossa, mas esse argumento é bom. Eu não concordo com essa pessoa aqui, com a tese dela. Mas o argumento é bom. O argumento é embasado. O argumento tem exemplos. O argumento tem causas. O argumento tem efeitos. Então a gente tem que tentar convencer o leitor, que nesse caso é o corretor, né? Quais são as características básicas, então, de uma dissertação, gente? Número 1, apresentação de um ponto de vista. Isso já vai aparecer lá na introdução e ela vai ser repetida ao longo de toda a redação. 2, discussão de argumentos. A gente apresenta os argumentos lá na introdução e discute os argumentos no desenvolvimento. Análise crítica do texto. Crítica não significa criticar, a gente dar pau em alguma coisa, não. Análise crítica significa de onde aquilo veio, ao que aquilo vai levar, ou seja, qual é a causa daquilo, qual é o efeito daquilo. Isso é análise crítica, gente. As pessoas acham que crítica é algo para falar mal de alguém. Ah, quer dizer que eu tenho que falar mal do negócio? Não.
Análise crítica é observar as causas, ou seja, de onde aquilo saiu, porque tudo saiu de algum lugar, gente. As coisas não aparecem do nada assim. Não existe isso. Tudo tem uma causa e vocês devem apontar essa causa. Tudo tem um efeito, uma consequência e vocês devem apontar possíveis efeitos daquilo. Quanto a isso, gente, vou estar explicado então o que é uma dissertação, certo? Agora, existem aspectos formais sobre os quais vocês têm que ter atenção. Por quê? Porque os aspectos formais, eles não atribuem nota a mais. Mas se vocês não os cumprirem, vocês vão ter nota descontada, entenderam? Ou seja, eles são itens obrigatórios. Não ganha nada a mais de pontuação por cumpri-los, nada. Mas se não os cumprir, perde pontuação. Por exemplo, letra. Como é que tem que ser a letra, gente? A letra tem que ser bonita? A letra tem que ser cursiva, que o pessoal chama popularmente de emendada, né? A letra tem que ser legível. Ah, mas legível para quem? Obviamente legível para o corretor. Porque obviamente a pessoa que escreve, para ela é legível. Tem que ver se é legível para os outros, gente. Uma vez eu recebi uma redação de uma aluna, bastante tempo atrás, ela estava concorrendo ao cargo de técnico do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, da 4ª região. Recebi a redação dela e houve 3 palavras cuja letra eu não entendi. Não sei, era palavra, eu sabia que era uma palavra, mas não entendi nada. O que eu fiz? Circulei e coloquei um ponto de interrogação nas 3 e descontei. Porque se eu não estou entendendo o que ela escreveu, eu tenho que descontar, obviamente. E assim o corretor, lá no dia da prova, iria proceder. Ela recebeu a redação e me procurou. Professor, por que tu circulou aqui e descontou? Eu digo, lê para mim o que está escrito aí. Ela não conseguia entender o que ela tinha escrito. Ela ficou assim, ó. Eu acho que é tal... Acho que é tal... Veja, se ela não conseguia entender a letra dela, como é que eu, um reles mortal, iria entender? É claro que não, né, gente? É óbvio que não. Então, a primeira coisa é, a letra tem que ser legível. Mas vocês não precisam mudar a letra de vocês. Vocês podem manter a letra de vocês, desde que ela obedeça aos seguintes itens. Primeiro, ela tem que ter tamanho regular. Não pode ser aquela letra formiguinha, bem formiguinha, que a pessoa não consegue, só com uma lupa para ler aquilo. E não pode ser um letrão desse tamanho que dê a entender ao corretor que tu está matando linha. Tem que ser uma letra de tamanho regular, certo? Tem que haver, isso é obrigatório, diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Volta e meia eu pego letras, né, em redações, em que a pessoa escreve assim a palavra, que tu não sabe o que é maiúscula e o que é minúscula. Porque ela coloca minúscula para começar, maiúscula no meio, minúscula depois, maiúscula depois. Tu já não sabe mais o que é maiúscula e minúscula. Isso é um problema, gente. Se a letra de vocês é assim, aí vocês vão ter que mudar a letra, não tem jeito. Porque isso vai ser punido pelo corretor. Então, tem de haver claramente a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas no início da frase, em nomes próprios, só. O resto é minúsculo. Ah, mas a minha letra é daquele tipo assim que tudo é maiúsculo. A minha também, né? Por exemplo, ó, quer ver? Eu vou escrever aqui, ó. Aspectos formais. Gente, essa é a minha letra. Eu fiz 2 vestibulares na URGS e passei nos 2, fazendo redação. Fiz já a redação de concurso e passei com essa letra. Ah, mas pode escrever com essa letra? Claro que pode. É uma letra altamente legível, certo? E vejam, eu diferencio claramente o que é maiúscula do que é minúscula, pelo tamanho. Se a letra de vocês é assim, vocês têm que fazer isso claramente, diferenciar a maiúscula da minúscula. É claro que se for uma letra cursiva, chamada emendada, né? Já existe a maiúscula e a minúscula formalmente colocada, aí não tem como tu inventar. Agora, se tua letra for script, ela pode ser script de 2 tipos. Ela pode ser a script tradicional, que é aquela assim, né, que a gente coloca A, S, aí tem um P assim, né, E, C, T, O, S, algo assim, né, não costumo escrever assim, mas vamos lá, mais ou menos assim. Essa é a script tradicional, certo? A minha é a script toda maiúscula. Pode? Pode, desde que diferencie maiúsculas de minúsculas. Isso é obrigatório, gente. Obrigatório, ou seja, pode ser cursiva, pode ser script, é a tua letra, desde que ela obedeça a esses critérios. Tá? Vamos dar uma olhada aqui
em alguns itens que talvez possam ajudar vocês a entender melhor o que é um problema de letra. Olha só esse texto aqui, gente. Não vou nem analisar agora do ponto de vista do conteúdo, não é este momento agora, daqui a pouco, tá? Mas olha a letra, ó. As novas leis que funcionam como instrumento para a diminuição dos acidentes de transporte terrestre. Gente, dê uma olhada, olha só, ele colocou o primeiro A lá bem maiúsculo, tá? Ficou legal, ficou claro. E aí começou a ler, a escrever minúsculo. Daqui a pouco ele já não sabia mais se era maiúsculo ou minúsculo. Olha a palavra instrumento. Na palavra instrumento parece que o I é maiúsculo, parece que o T é maiúsculo, não sei, né? Depois, acidentes de trânsito. Não, acidentes de transporte terrestre. Parece que o A é maiúsculo de acidentes. Parece que o T é transporte. Mas ele mistura tanto que a gente já não consegue mais diferenciar. A gente tem que fazer uma certa linha. Ou seja, começou com maiúscula lá, faz o restante mais ou menos do mesmo tamanho para ser minúsculo, né? Olha o D do 12 ali na linha 2, gente. Olha o D, ó. Aqui, ó. Olha ali, ó, o D, ó. Não sabe se é um D maiúsculo ou se é um D minúsculo. Isso é problema, gente, tá? Ah, vai ter corretor que não vai dar bola. Vai ter corretor que vai dizer azar, tudo bem, né? Entendi, tá certo. Mas vai ter corretor chato, gente. A gente tem que escrever para o corretor chato, porque tu não sabe qual que tu vai pegar. E existem uns bem chatinhos, vocês podem ter certeza disso, tá? Agora vamos ver essa outra aqui, ó. No Brasil, a enorme quantidade de acidentes de transporte terrestre sempre foi uma problemática. Desse modo, faz-se necessário discorrer a respeito, etc., da inovação brasileira legislativa. Tá, olha só, nesse caso, gente, nesse caso ele fez uma mistura de letras, tá? Tem mistura aqui tem letra script, aqui tem letra cursiva, tem de tudo. Pode? Até pode, porque ele fez a diferença entre maiúsculas e minúsculas, ficou claro. Não é das letras mais legíveis da face da Terra, até porque ele desloca o centro da letra para a esquerda, mas é legível, dá para ler. A pessoa que vai ler lá, o corretor, vai dizer, tá, eu estou conseguindo entender o que está escrito aqui. Só tomem cuidado com a diferença entre o O e o A. Vejam que na letra dele, gente, da maneira como ele faz, a gente não consegue diferenciar muito claramente o O do A. Às vezes diferencia, às vezes não. Tomem cuidado com isso, tá? É um erro muito comum. A pessoa escreve a palavra e quem está lendo não sabe se é O ou se é A. Tem que haver alguma diferença entre eles para a pessoa que está lendo entender. Vamos ver essa outra aqui. Essa aqui é a cursiva típica, né, gente? A criação de leis voltadas para a redução de acidentes terrestres traz consigo... Não estou analisando os erros, tá, gente? Tem até um erro de acento ali no trás. Estou analisando neste momento agora a letra. Pensa na letra, tá? Traz consigo impactos significantes na diminuição de mortes no trânsito. Gente, essa é a cursiva clássica. Não misturou com script, fez só cursiva, tem claramente a diferença entre maiúsculas e minúsculas, porque ela usou as maiúsculas e as minúsculas tradicionais da cursiva, talvez o A dela seja uma mistura e tal, mas é bem legível, bem legível. Olha ali onde ela escreveu lei seca, ó, vê claramente que as iniciais são maiúsculas. Sistema Nacional de Trânsito, vê-se claramente que ela usou as iniciais maiúsculas. Então, essa letra está exatamente dentro do padrão. Então vejam, escolhe a letra que seja da tua, né? Da tua história, né? Do teu comum, né? Que seja uma letra legível. Faz uma análise crítica da tua letra. Dá para alguém ler, né? Dá uma lida aqui, vê se tu consegue entender o que eu estou escrevendo, né? Não confia só nos teus olhos. Sempre pede para alguém corrigir. Claro, eu como professor vou corrigir as redações dos meus alunos que me contratarem para corrigi-las. Ou seja, além de oferecer o curso de redação teórico, eu também ofereço pacotes de correção. E eu já de cara digo, ó, a tua letra não vai dar, tu vai ter que mexer, ou então a tua letra é legível, vamos nessa, né? Eu sempre vou avisar. Agora, se vocês não têm pacote de correção de redação, se vocês têm só o curso e querem fazer por si mesmos, porque de repente, não tenho condições de comprar, sei lá, mas pelo menos dá para alguém ler e pede para a pessoa analisar se é legível ou não. O que mais, gente? As margens. Como é que tem que ser as margens? Margens. À esquerda, elas têm que ser perfeitamente alinhadas. Tem que encostar lá na margem à esquerda. Não pode deixar espaço, gente. Tem gente que eu não sei o porquê, que deixa um espaço assim, né? Na margem esquerda. Parece uma cobra, assim, ó. Não pode, gente, tá? Tem que encostar lá. Obviamente não encosta só a abertura do parágrafo, que tem aquelas, né, 2 centímetros tradicionais, né? Já no caso da direita, gente, o lado direito
não tem como a gente alinhar perfeitamente escrevendo à mão. Para alinhar perfeitamente, só o Word, né, gente? Pedindo lá para, né, alinhar direitinho. E mesmo assim no Word, vocês podem ver, quando manda alinhar perfeitamente, ficam uns buracos assim no meio. Pode perceber, nem o Word consegue fazer um negócio perfeito. Então, à direita, não se espera que a pessoa vá alinhar perfeitamente, mas ela não pode ultrapassar a margem, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, gente, olha só. Por outro lado, olha ali, ó, abertura do parágrafo, 2 centímetros. Isso tem que ficar claro na abertura do parágrafo, gente. Tem que deixar um espaço em que, para o corretor, fique claro que vocês abriram o parágrafo. Se vocês dividiram em 4 parágrafos, tem que haver 4 aberturas de parágrafo com no mínimo 2 centímetros, tá, gente? É o padrão básico, certo? Por outro lado, a implantação da lei seca busca reduzir o índice... Olha o que ela fez aqui, ó, ela ou ele, né? Não sei. Bem direitinho, gente, ó. Ou seja, foi até o máximo possível. Aqui ela deixou um espaço em branco, não tem problema, nenhum problema, tá? Um espacinho de nada, não tem problema, tá? Aqui no caso da palavra índice, ó, ela percebeu que não ia conseguir colocar o C e o E. O que fez? Hífen nunca sublinha, não coloquem o hífen embaixo, gente. Hífen embaixo não é hífen, é sublinha. O que a gramática manda é colocar hífen. Coloquem o hífen ao lado e continua lá embaixo, certo? E vai tentando alinhar aqui à direita. Não deu totalmente? Ficou um buraquinho? Não tem problema. Agora, o que é o errado? Ultrapassar a margem. Ultrapassar a margem vai dar perda para você, gente, vai dar desconto. Até o meu filho, que tem 9 anos de idade, que faz redação no colégio dele, a professora faz redação toda semana, ela desconta quando ele atravessa a linha aqui, gente. Ele tem 9 anos e está no 4º ano. Imaginem vocês numa redação dissertativa de um concurso altamente concorrido. Imaginem vocês perderem a vaga de vocês por causa de 0,01 que foi descontado porque vocês atravessaram a margem. Não façam isso. Se não vai dar espaço, para antes. Para antes e continua lá embaixo. Não há nenhum problema de parar. É claro, desde que não deixe um espaço imenso aqui, né? Espaço mínimo, mas pode deixar. E olhem lá à esquerda, gente. Olha lá, ó. Bem à esquerda, ó, totalmente alinhado, ela chega a encostar na margem, gente. Então, a esquerda tem que ser perfeitamente alinhada. À direita é que a gente não espera que isso aconteça, tá? Título. Como é que é o título, gente? Ah, mas a minha banca não costuma pedir título. Exatamente. Hoje a imensa maioria das bancas não exige título. CESP, Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas. Como é que eu vou saber se a banca exige o título ou não? Essa exigência pode aparecer em 2 locais. Ou no edital, às vezes vem no edital, a redação deverá ter um título, bom, daí vai ser obrigado a colocar. Ou no caderno de provas, quando vier o tema, vai estar escrito lá, acrescente um título à sua redação. Se não estiver no edital e não estiver no caderno de provas, é porque não é obrigatório. A imensa maioria das bancas hoje não cobra título. Mas é proibido colocar? Não é proibido colocar. Mesmo nessas em que não é obrigatório, não é proibido. Pode usar a primeira linha, a linha 1, né, para colocar o título. Importante, depois que colocar o título, se colocar na linha 1, não deixa a linha 2 em branco. Gente, eu não sei onde é que as pessoas tiraram esse costume. Coloca o título na linha 1, aí falha uma linha, falha a linha 2 e começa a escrever na 3. Para que isso, gente? Qual é o motivo disso? Não façam isso, por favor. Não façam. Vai faltar a linha no fim e vocês vão se arrepender. Não façam. Colocou o título na linha 1, já taca o texto na linha 2. Algumas folhas de redação, vocês vão ver um exemplo aqui, que é o caso da Fundatec, ela costuma deixar uma linha especial para o título. Legal, ótimo. Mas se não tiver a linha especial e vocês quiserem colocar, coloquem na linha 1. Não falhem a linha 2. Escrevam já o texto, começo da introdução, na linha 2. Como que tem que ser o título, gente? O título tem que ser conciso. O que é conciso? Resumido. Não pode ser uma baita de um título comprido, assim, com 10 palavras. Não, ele tem que ser conciso e objetivo. Sobre o que é o título, gente? O título não é sobre a tua opinião. O título é sobre o tema da redação.
não a tua opinião sobre o tema. Se o tema da redação é a pena de morte, escreve sobre a pena de morte no Brasil, etc. Qualquer coisa que é relacionado à pena de morte. Ou seja, se o tema é pena de morte, coloca pena de morte lá no título, certo? Não queira inventar, gente. Tem gente que acha que tem que inventar no título. Não, não faça isso, né? Por quê? Se começa a inventar e colocar alguma... vou colocar aqui no título já uma coisa assim, ó, bombástica, que é para chamar a atenção do corretor. Não faz isso. O corretor não vai gostar, gente. Ele vai detestar, entendeu? Eu já fui corretor de banco. Eu sei como é que é. Quando a gente vê essas coisas, a gente percebe que a pessoa não sabe nada de redação. Coloca um título normal, normalzinho, tá? O que mais? Centralizado. Ou seja, tu tem uma linha lá, o título tem que estar no ponto central. É claro que tu não vai ter uma régua lá na hora para medir quantos centímetros para a esquerda, quantos para a direita. Não precisa ser uma coisa exata, mas o mais centralizado possível. E como eu disse agora há pouco, sem linha em branco abaixo. Não deixem linha em branco depois do título, tá bem? Bom, vamos ver tipos de título, gente. Existem tipos. Isso aqui, muitas vezes a banca não avalia. Muitas vezes a banca não desconta ponto, não acrescenta ponto e tal. Mas existe um padrão. Eu vou ensinar para vocês o padrão, certo? Que se vocês seguirem o padrão, com certeza não vão ter nada descontado de ninguém, tá? Vamos lá. Se for um título com verbo, o título apresenta verbo, ele tem um verbo dentro dele. Bom, aí vocês vão escrever como se fosse uma frase comum. Como que a gente escreve uma frase comum, gente? Letra inicial maiúscula, depois tudo minúsculo e no fim coloca um ponto. Então, se for um título verbal, se for um título oracional, ou seja, um título com verbo, faz uma frase normal. Primeira letra maiúscula, só a primeira, o resto minúsculo, a não ser que tenha um nome próprio lá no meio, né, que às vezes acontece. O resto minúsculo e ponto no fim, tá? Coloquei um exemplo para vocês ali, ó. A importância do ato de ler. Temos um verbo aqui, ler. Se existe verbo, é como se fosse uma frase comum. A letra A de A importância maiúscula, o resto é tudo minúsculo com ponto no fim. Isso se chama título verbal. A imensa maioria dos títulos são títulos nominais. O que é um título nominal? É um título sem verbo. Tá? A maior parte dos títulos são sem verbo, né? Vocês vão ver exemplo aí, inclusive, tá? Se vocês escreverem um título sem verbo, escrevam como se fosse um nome próprio, o nome da pessoa, como se fosse o teu nome, né? Então imagina lá, o nome da pessoa assim, ó. Andressa da Silva. Como é que a gente escreve o nome próprio de alguém, gente? Iniciais maiúsculas, se tiver um do ou um da, dos Santos, da Silva, isso é minúsculo e não se coloca ponto no fim, certo? É assim que se escreve o nome próprio. Então, um título nominal é como se fosse um nome próprio. As iniciais são maiúsculas, menos os do, da, etc., né? E no fim não se põe ponto. Olha o exemplo ali, ó. A importância da leitura. A maiúsculo, o I de importância maiúsculo, o da minúsculo, leitura com L maiúsculo e eu não coloquei ponto no fim. Obrigatoriamente tem que ser assim? As bancas em geral não descontam, mas quanto mais perfeitinho vocês puderem fazer, gente, melhor. O corretor olha aquilo e brilha os olhinhos dele. Pensem que vocês têm que fazer brilharem os olhos do corretor. Quanto mais vocês fizerem isso, maior a chance de vocês terem uma nota superior. Gente, o corretor não é uma máquina. Não existe um computador que tu meta lá a redação e ela avalia a redação. Não existe isso. O corretor é uma pessoa, é um ser humano que tem impressões positivas, negativas, tem gostos positivos, negativos. É claro que ele é uma pessoa treinada para tentar se distanciar o máximo possível. Mas tem coisas que mexem com ele, certo? Se vocês fazem uma coisa bem bonitinha, ajuda, gente. Uma letra bem feita, né? Margens respeitadas, um título bem colocado, sabe? As distribuições corretas dos parágrafos. Gente, isso aí o corretor olha e diz, opa, peguei uma redação boa. Porque você sabe que ele vai pegar tanta porcaria lá, que quando aparece uma coisa boa, ele diz, opa, finalmente. Eu já fui corretor de banca, gente. De cada 10 redações, 8 não prestam.
As pessoas escrevem absurdos. As pessoas fazem barbaridades na redação, vocês não têm noção, né? Aí quando aparece uma que é boa, aquilo destaca. Ah, olha só, excelente essa redação aqui. Mesmo que a pessoa nem tenha lido, mas ela já tem uma impressão boa. Gente, em redação, a primeira impressão fica. Eu sei que na vida real não é bem assim. É bem fácil nós desbaratarmos a primeira impressão. Às vezes a pessoa te causa uma ótima primeira impressão e a segunda impressão já é horrorosa. Mas em redação, a primeira impressão costuma permanecer, tá? Olha lá um exemplo, gente, de uma folha da Fundatec, que é uma banca aqui do Rio Grande do Sul, tá? Esse aqui foi do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, lá em 2018, tá? Coloquei a folha oficial para vocês aqui, né? Essa aqui é a folha oficial da Fundatec. A Fundatec costuma exigir título, gente. Ela não coloca no edital. Ela coloca lá no caderno da redação, certo? Mas assim, ó, deve estar escrito no caderno da redação, coloque um título na sua redação. Se não estiver escrito, coloquem igual. Porque ela costuma exigir título. Vejam que até tinha uma linha para título, ó. Tinha uma linha especial para o título. Então é só colocar ali, ó. Nesse caso aqui, a pessoa que escreveu essa redação escreveu monitoramento constante. Perfeito, perfeito. Título altamente nominal, totalmente nominal, não tem verbo. Letras maiúsculas, sem ponto no fim. Vejam, o corretor não escreveu nada aqui, gente. E quando ele corrigiu, quando ele notou erro, o que ele fez? Ó, colocou o númerozinho, ó. Esse número 3 aqui quer dizer que nessa linha aqui existe um erro do tipo 3, que tem o código deles lá, certo? Vejam que o título não escreveu nada. Quer dizer que o título estava perfeito, certo? Então, a redação tinha um título ótimo, uma letra totalmente legível, uma letra cursiva tradicional, totalmente legível. À esquerda, alinhamento perfeito da margem. E à direita, deixou uns espacinhos em branco, que não há problema nenhum. Quando faltou espaço, colocou hífen. Não colocou a sublinha lá embaixo. Sublinha não presta em redação. Tem que ser hífen. Colocou o hífen direitinho e continuou lá embaixo, né? Ou seja, a gente olha essa redação, só esse pedacinho, nem coloquei a redação inteira para vocês, e a gente tem uma ótima impressão dela. Porque ela tem um título bonito, ótimo, um título relacionado ao tema, porque o tema era esse, né? Um título, uma redação que tem uma letra altamente legível, né? Respeitou margens. Gente, tá tudo legal aqui. Então, para o corretor, depois ele pode se decepcionar com o texto. Depois, não sei. Mas a primeira impressão dele foi excelente. Então, lembre, isso aqui é a Fundatec, gente. É assim que a Fundatec costuma pedir. Outras bancas não vão pedir título. CESP não pede. Fundação Carlos Chagas não pede. Não é obrigatório. Não quer queimar a linha com o título? Não usa. Taca direto ali o texto. Agora, a Fundatec vai pedir. E existem outras bancas que pedem. Cuidem sempre no edital e no caderno de prova se eles não estão dizendo que é para colocar um título. Mesma banca, tá, gente? A Fundatec. Título: a polícia à luz da inteligência artificial. Vejam que essa pessoa não seguiu as regras. Ela é um título totalmente nominal. A polícia à luz da inteligência artificial. Não tem verbo aqui. Se não tem verbo, é um título nominal. O normal seria ela colocar polícia com letra maiúscula, luz também, mas vejam que não houve desconto. Essa pessoa colocou, esse corretor fez desconto. Olha aqui o número 4 aqui, ó. Se houvesse algum desconto no título, ele teria colocado o numeral aqui. Ele não fez. Quer dizer o quê? Que a Fundatec não está mandando a pessoa seguir as regras normais de título. O que ela fez? Colocou um título bom, um título adequado ao tema da redação. O título é longo, mas não é muito longo, certo? Então, um título adequado. Foi julgado correto pelo corretor. Então, aquelas regras que eu dei para vocês, elas são válidas? Claro que são. Mas essa banca não está descontando. Ela descontaria se o título fosse errado, provavelmente. Se fosse um título nada a ver com o tema, ou se a pessoa tivesse esquecido de colocar o título. Nesse concurso, muita gente não colocou o título. Muita gente. Vários me perguntaram, saíram da redação, saíram da prova e vieram... Professor, eu esqueci de colocar o título, e agora? Vai ter desconto. É pequeno? É. Mas num concurso tão concorrido, gente, qualquer desconto vai fazer diferença. Então, se eles mandam colocar título, coloca! Não tem motivo para não colocar. Bom, letra legível,
deixou abertura de parágrafo, obedeceu direitinho a margem esquerda, margem direita quase que encostou na margem direita aqui, né? Deixou pouquíssimo espaço, nesse caso aqui, eu não sei nos outros parágrafos, porque eu fiz só esse recorte aqui. Rasura, gente. O que é que se faz no caso de rasura? Não é para fazer rasura. Ou seja, a rasura deve ser feita naquela folha que é para treinar a redação, o rascunho. Na folha definitiva não pode haver rasura. Mas eu fiz, professor, não tenho o que fazer mais, eu errei. O que eu faço? Bom, então, primeiro, evitar o máximo possível. Muita atenção na hora em que vai transcrever a redação. Outra coisa, gente, se o concurso de vocês tem redação junto com a prova objetiva, não deixem a redação para o fim, gente. É um erro fatal. Eu não sei como é que tem gente que consegue admitir fazer uma coisa dessa, gente. Não façam isso. Se a redação de vocês está junto com a prova objetiva, porque existem concursos em que a redação é de manhã e a prova objetiva é à tarde. Existe. Mas se a redação de vocês está junto com a prova objetiva, não deixem para fazer a redação no fim, gente. Não façam isso. Redação exige esforço. Se a pessoa está cansada, depois de 2, 3 horas respondendo a questões objetivas, ela vai cometer muitos erros na redação. E talvez nem dê tempo de ela terminar. E uma redação que não foi terminada é, obviamente, uma redação que vai ter problemas na nota, gente. Então, primeiro, façam a redação antes. Primeiro a redação, depois o restante. Façam, se possível, um rascunho. Eu sei que tem gente que está acostumada a escrever a redação direto na folha. Eu faço assim. Mas eu sou professor de português, gente. A maioria das pessoas não é. Então, assim, é arriscado escrever a redação direto na folha definitiva. Procura fazer primeiro um rascunho. Dá tempo, gente. O tempo foi calculado para dar tempo, certo? Então, fez o rascunho? Tá, vai passar limpo. Evita a rasura. Se acontecer rasura, o que vocês podem fazer? Olha só uma redação como essa aqui, gente. Cheio de rasurinhas. Cheio de rasurinhas. O que eu percebi? O CESP, por exemplo, é uma banca que vem descontando rasura. Eles têm descontado. A gente percebe na nota final, gente. Eles colocam lá, linha tal, desconto. A gente não sabe exatamente o que ele descontou, mas tu percebe que a linha tal tinha uma rasura. Então, olha as rasurinhas aqui, gente. Olha só, rasura, rasura, rasura. Tem várias, gente. Aqui tem outra, ó. A gente percebe porque ele fez uma letra mais forte. Cuidado com isso, gente. Evitem isso. Agora, se vocês rasurarem, ou seja, escreverem uma palavra errada. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma maneira, ó, de vocês consertarem. Essa pessoa que escreveu, já que... E aí o que dela não ficou legal. O U ficou tão espremido que nem parece um U. O que ela fez? Para não dar problema, fez um risco, é assim que vocês têm que fazer. Fez um risco por cima e escreveu ao lado a palavra de maneira correta. Tá? Então procurem fazer isso. Se acaso vocês escreverem a palavra de maneira ilegível ou cometerem um erro, por exemplo, vai escrever lá a palavra exceção. Aí escreve exceção assim, ó. Credo, né, gente? Escreve exceção. Aí tu te dá conta, meu Deus, não é assim exceção, não é com 2 S, é com C cedilha. Vai lá e faz um risco por cima e escreve a palavra, opa, já ia escrever com 2 S de novo. Escreve a palavra correta ao lado. Tá, gente? Então, é uma maneira de corrigir um pequeno erro que vocês possam ter, né? Outro exemplo, olha só, dessa forma, face é necessário. Ela ia escrever face necessário. Não sei por que desistiu. Porque pode ser face necessário, é legal, mas ela desistiu. Foi lá e fez um risco por cima do face e escreveu é necessário. Em geral, isso não é descontado. Eu tenho visto o CESP descontar. Outras bancas não tenho percebido. Mas a gente tem que tentar evitar, né, gente? Porque se não evitar, obviamente, vai haver problemas em determinadas bancas que são mais exigentes. Por quê? Porque o corretor, de repente, é mais exigente. Ele é professor, lá na escola dele ele é exigente. Nos cursos que ele dá, ele é exigente. Por que ele não vai ser exigente na hora de corrigir a redação? Vai sim ser exigente, tá? Bom, gente, com isso nós encerramos essa parte introdutória em que eu falei sobre o que é uma dissertação, o que é uma redação dissertativa e trabalhei com os aspectos formais. Nos próximos blocos eu vou ensinar para vocês, passo a passo, como elaborar uma redação dissertativa. Até já!